Beleza, pessoal? Aqui é o Ezequiel, do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. Vocês viram no início aí que no fim eu desmontei para poder fazer a soldagem dessas peças. Fiz a soldagem, dei o acabamento, montei de novo, porque quando a gente solda geralmente puxa um pouquinho para um lado, puxa um pouquinho para o outro, e aí eu quis conferir antes da pintura. Agora aqui a Maitê vai mostrar para vocês de pertinho aqui. Ó, vamos fazer girar aqui, ó. Aí que legal que ficou. Já é hora de funcionar esse motor de uma vez. Vai ficar um luxo. E agora, pessoal, antes de mais nada, não posso me esquecer de pedir para vocês se inscreverem, compartilhar nossos vídeos. A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta-feira, alguns perdidos no meio da semana, às 19 horas. Então vocês lá ativam o sininho para pegar as notificações, quando sair vídeo novo, vocês poderem acompanhar. Na sequência agora aqui, a gente vai desmanchar para poder pintar. Vou ver se a Maitê quer pintar ainda, porque de repente ela tá braba comigo e não quer pintar mais. É possível. É bem possível, viu o que ela falou, né? Então vamos ver se tudo der certo, eu vou conseguir convencer ela para pintar. Aqui, ó, eu tenho que fazer a pintura para fazer a colocação dessa tampa da engrenagem do comando. Esse motor aqui, ele tem uma coisa, como vocês viram lá no início do vídeo, ó, lembra? Lá para trás tem a playlist do Jeep Willys, tem desde o início. Aqui é o retorno daquele filtro que tem no Jeep, nesses motor BF161, que ele retorna no caso o óleo para o cárter de novo, passa por ele. Aqui, teoricamente, eu sempre tive a informação que isso aqui era para a engrenagem do comando, porque senão ela ficaria seca. Aí eu descobri uma coisa que não sei se eu tô louco ou não, mas a gente tem dois motores, os dois são iguais. Aqui já tem a lubrificação da engrenagem do comando. Não precisa aquilo ali. Aquilo ali foi um jeito de eles, vamos dizer assim, aproveitar o óleo que está indo embora, voltando para o cárter, para fazer alguma coisa a mais. Só pode ter sido isso. Porque aqui, ó, vamos ver se a Maitê consegue pegar, onde tem essa janelinha aqui, ó, na hora de montar depois, quando eu desmontar agora e na hora de montar de novo, eu vou mostrar para vocês de perto. Aqui dentro tem um furinho, tem um esguichinho, como fosse um giclê, que ele arremessa o óleo. Aí o que acontece? Ó, ele sai exatamente alinhado com o dente da engrenagem do comando. Vou pegar aqui a engrenagem do comando. Ó, a posição dela está aqui, ó, aqui está o ponto. Ó. Então ela fica aqui, ó. O esguichinho, ele bota o óleo exatamente aqui, ó. Bem no meio da falha do dente, ó. Então ele bate o óleo aqui, ó, dentro do dente. E ainda no sentido que gira o motor, ele puxa o óleo, ó, para dentro da engrenagem. Então é perfeita a lubrificação original dele. Talvez, claro, se a pessoa não se atentar a cuidar de troca de óleo, coisa assim, pode ser que entupa aquele furo ali. Ele deve ser um furo 1,5 mm, mais ou menos. E aí uma coisa que eu também, claro, aqui todo mundo sabe que a gente está colocando a bomba grande, que é a bomba do Maverick. E em alguns BF161 saiu também essa bomba grande, só que sem o filtro, né? Então eu vou ter um filtro 100%, que vai filtrar 100% o óleo do motor. Esse filtro de fora aqui não preciso mais dele. Esse aqui eu vou arremessar ele não precisa dele. E outra coisa, esse filtro aqui, como ele ficava, vamos dizer assim, depois que passou o óleo por todo mundo, passou pelo virabrequim, passou pelo comando, ele mandava esse óleo para o filtro. Vamos dizer assim, é a sobra da pressão. Ou seja, ele rouba pressão. Também. Ele acaba roubando pressão. Porque, vamos dizer, ele está passando por todos os orifícios que tem de canal de óleo, lubrificação, e ele está armazenando uma pressão, porque a pressão só se cria porque está tudo justinho e ele mantém. Esse duto que carrega aqui para o filtro, ele é um duto que não está passando pelo comando. Ele está diretamente ligado ao duto longitudinal
que é o que carrega o óleo para mandar para o comando e para o virbrequim. Então, ou seja, esse furo rouba a pressão do duto principal. Então, na verdade, quem tem um motor desse aqui com pouca pressão de óleo, na teoria, se fechar esse furo aqui, vai aumentar a pressão um monte. Porque ele está roubando a pressão do duto principal. Eu achei muito, assim, ineficiente essa alteração que a Ford fez, sei lá eu quem é que fez isso. Mas esse filtro que já não filtra quase ninguém, que eu quero bolar aquele filtro total na bomba pequena, não me esqueci, em breve a gente vai fazer isso. Se Deus quiser, vamos conseguir fazer e vai ser útil para muita gente. Porque aquele filtro aqui em cima é ridículo. Pode ser que alguém não concorde comigo, tudo bem. Mas o que eu estou estudando nesse motor é que aquele filtro é ridículo de verdade. Porque ele filtra, vamos dizer assim, o que chegou até ele, na verdade. Nem vou dizer que é sobra, vou dizer o que chegou até ele. Se o motor perdeu muita pressão, acaba chegando quase nada para ele. E ainda vai usar na engrenagem do comando que não precisa. Já tem a lubrificação. Esse aqui é sistema parecido com o do Opala. O Opala tem, só que o Opala é um tubinho esmagado. O Opala 6 cilindros. E esse aqui é um furinho só de um tipo um selo. Então vocês já conseguiram me entender aqui qual é a jogada agora qual é o nosso andamento agora, para a gente montar de uma vez essa frente do motor, para a gente conseguir colocar os pistões e as bielas no lugar, e já vamos também resolver esse cabeçote aqui para montar ele. Vou fazer umas modificações nele também, nesse cabeçote. Tem umas coisinhas que eu vou fazer. E vocês vão acompanhar. E esse aqui eu vou fechar. Depois vocês vão ver aí. Eu vou arrancar isso aqui e vou fechar. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de se inscrever lá, ativar o sininho, compartilha para nós, é para ajudar. E até o próximo vídeo.